Vou pegar só um copo d'água e volto. Tá. Larissa, entrou no ar a live no Facebook, tá? Oi, boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui iniciando a live da Abrat. Vamos conversar aqui com o doutor André Sturaro. Ele foi ali só pegar um copo de água. Ele é da Associação Baiana de Advogados e Advogadas Trabalhistas. Nós vamos conversar aqui sobre o Banco de Horas Emergencial. E eu agradeço a presença do doutor André, em nome da presidente da Abrat, a doutora Alessandra Camarano, e dos professores Otávio Pinto e Silva e da professora Carla Patrícia, que estão aí organizando esses eventos, essas lives, que estão bem interessantes, com temas atuais. Como eu falei, nós vamos tratar aí do Banco de Horas Emergencial, um banco de horas que, salvo engano, ele surgiu aí no mundo na década de 80, na cidade de Estrasburgo, ali na França, quase fronteira com a Alemanha, que ele foi pensado ali, implementado na época por um supermercado para poder organizar a logística ali de horários desse supermercado, e é um instituto adotado aí por diversos países, como Portugal, Itália, Espanha e aqui no Brasil. A live, a gente vai tratar desse tema, tentar fazer reflexões críticas aqui, nesse contexto de pandemia, até porque a gente também tem que pensar nos aspectos econômicos que essa pandemia vai trazer aí para o nosso Brasil. Aí vai haver a economia vai encolher, ela tende a encolher, ela já está caminhando nesse sentido. E a gente tem que pensar sobre alternativas para que a relação capital-trabalho ela se desenvolva da melhor forma possível. E essa é a ideia aí do Banco de Horas, que veio aí na MP editada pelo governo. Doutor André, eu vou deixar a palavra aqui com o senhor, pode desenvolver aí o raciocínio em relação ao tema, algumas perguntas a gente vai fazendo ao longo da live, eu também vou acompanhar aqui pelo Facebook as perguntas feitas pelos espectadores, e deixo aí a palavra com o senhor. Seja bem-vinda aqui à live da Abrat. Bom, professora Larissa, muito obrigado, inicialmente, pelas suas palavras. Eu quero agradecer o convite formulado pela Abrat, saudando a todos os colegas, na pessoa da nossa presidente, nossa querida presidente Alessandra Camarano. Quero fazer também uma saudação aos meus colegas da ABAT, na Bahia, e a todos os colegas que estão nos assistindo, colegas, estudantes, enfim. Eu fico muito agradecido e acho que é um compromisso, muito relevante ter que dar conta desse tema aqui, embora ele em si não me pareça um tema juridicamente complexo, mas o momento no qual ele está inserido torna ele de grande relevância por conta dos efeitos, neste momento que o banco de horas pode trazer nas relações de trabalho, especialmente por conta desse cenário da pandemia, onde, infelizmente, mais uma vez, do meu ponto de vista, o direito ele é vergado, mas no sentido contrário ao da proteção do hipossuficiente. Então, é nesse contexto que me preocupa, não só o Banco de Horas, mas os demais institutos do direito do trabalho, e, particularmente, esse que vamos agora conversar. Eu queria começar dizendo que, no Brasil, o Banco de Horas, basicamente, ele
ele aparece, né, como figura jurídica no ano de 1998, né, através da Lei 9.601, né, editada no governo Fernando Henrique Cardoso. Essa foi uma época, né, é importante ressaltar aqui, uma época onde vivíamos uma grave, né, eu diria até que uma gravíssima crise econômica, né, que ao final de 98 ela foi ainda mais agravada por conta, né, dos impactos da crise ocorrida na Rússia, que modificou o cenário mundial, inclusive do ponto de vista econômico, né, gerando uma série de medidas. Mas, né, o Brasil já vinha atravessando uma crise, né, num cenário de desestatização, né? Nós vivíamos ali aquele cenário, né, foi o ano da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, de algumas empresas estatais do setor elétrico, né, do setor bancário, também do setor de telecomunicações. Então, nós vemos que há um conjunto de medidas que vinha sendo tomada ali sob o pretexto da crise, né? Mas que, na verdade, ela tinha por trás disso, e hoje, passada mais de uma década, nós percebemos que ali existia um projeto de modificação, né? Que estava se impondo, né? Vejam que é o ano exatamente a Lei 9.601, ela é de janeiro de 1998, e ao final de 98 nós tivemos, né, implementadas as emendas constitucionais 19 e 20, que trouxeram a reforma da Previdência e também a reforma do setor público no que tange, né, aos direitos e garantias dos servidores públicos, né? Então, esse é o cenário onde, né, digamos assim, eu diria até que desconstitucionalizado, né, o Instituto da própria possibilidade, né, de os trabalhadores fazerem acordo de compensação, né, porque existe uma previsão constitucional que, para mim, ela foi flexibilizada, né, e ela surge aí, né, com pequenos mecanismos, né, que permitiram que a legislação infraconstitucional viesse a implementá-la, né, no cenário brasileiro, e ela, desde então, vem ganhando espaço, né, inclusive no âmbito das negociações coletivas. Eu até criei, né, ontem, fazendo um apanhado, eu fiz uma definição para colocar aqui para vocês, que acho que ela é relevante pelo contexto ao qual eu me vinculo para falar, né, do banco de horas. E eu digo que o banco de horas é o mecanismo pelo qual a legislação permite ao empregador flexibilizar sem ônus a jornada de trabalho, obrigando o empregado a trabalhar mais sem qualquer desembolso, pagando-o com folgas, liberando-se de suportar o acréscimo salarial pelas horas extras trabalhadas, vindo abatê-las do tempo de jornada em outro dia, a seu critério e segundo sua conveniência. Ou seja, isso é nada mais do que uma hipertrofia da mais-valia, né? É um mecanismo através do qual, né, o empregador ele consegue fazer com que o empregado trabalhe mais dentro dos momentos de sua conveniência, pouco importando, mais uma vez, o interesse do trabalhador, né? A gente verifica, né, e agora na MP 927 não é diferente, que os acordos de compensação eles partem da premissa da conveniência da produção e não do prestador de serviço, né? Então, esse é um fator que nós não podemos desconsiderar, né? E essa... Pois não. Mas, doutor André, esse argumento aí de que o banco de horas seria uma forma de usurpar valores do trabalhador, já que ele posterga aí o pagamento sem a incidência do adicional de horas extras, sem o pagamento de juros e correção. Esse argumento, ele ainda permanece nessa criação desse banco de horas que vem sendo chamado de banco de horas negativo, que é o banco de horas emergencial que nós estamos tratando aqui,
como é que o senhor reflete em relação a isso? Porque a crítica era, ele está postergando o pagamento e aí ele está se locupletando dessa energia despendida previamente para poder fazer essa espécie de compensação. Como é que fica esse argumento nesse contexto aí de banco de horas emergencial, que vem sendo chamado de banco de horas negativo? Perfeito. Olha, eu acho que, e essa era mais ou menos a linha que eu ia traçar aqui, eu acho que ele é ainda pior, né? O banco de horas em si já não é uma coisa boa, né, para o trabalhador. E por que eu digo que ela não é uma coisa boa? Porque o argumento que levou, né, à criação do banco de horas, a sua institucionalização no Brasil, foi a garantia do emprego. E nunca o banco de horas garantiu o emprego. Então, nós vivemos desde 98, né, passamos por 2016 e agora em 2020, sempre sob a falácia da garantia do emprego. Vejam que a MP 927, ela, inclusive, muito embora ela mencione que a finalidade, não só do banco de horas, mas daquelas 7 medidas, né, que estão ali previstas, visam a preservação dos empregos, mas não há nenhum momento ali onde ela assegura, né, esta garantia efetivamente, né? Então, vejam, se nós pararmos para ver na evolução da legislação, ao ser criado, né, em 98, o banco de horas ele teria que ser feito por acordo individual ou convenção coletiva, né? Mais uma vez aquela pegadinha da Constituição, a meu ver, quando inverteu as palavras para, né, trazer uma possível interpretação que depois, infelizmente, ela foi feita contrariamente à essência, né, ao desejo do legislador constituinte, né, mas era, né, ela veio a admitir que o acordo que a Constituição, né, menciona lá no inciso 13 do artigo 7º, ele é um acordo individual, né, mas ela veio a permitir essa possibilidade, mas ela fixava um período máximo de 120 dias. Né? Com a reforma trabalhista, né, a gente veio a ter aí um leque de opções, né, onde ela ampliava para a possibilidade de os bancos de hora estabelecessem essa compensação num período máximo de 1 ano, mediante aí negociação coletiva, um período menor para acordos individuais por escrito, né, e um período menor para os chamados acordos individuais tácitos, que eram aqueles, né, que exigiam a compensação dentro do mesmo mês. Ou seja, passamos a ter de um acordo que teria que ser, né, escrito, individual ou coletivo, num prazo de 120 dias a compensação, ele aí, né, evoluiu, né, na legislação para prever um prazo de 1 ano por acordo coletivo ou convenção coletiva, 6 meses, né, mediante acordo individual escrito, e 1 mês dentro da ideia do acordo tácito. Né? Para mim, isso já foi uma fratura grave, porque essa possibilidade ela vem dentro, né, da ideia do afastamento do sindicato da negociação coletiva. Né? Então, eu já ampliei esse prazo para 6 meses. E aí, qual é o grande engodo, né, da reforma quanto ao discurso? É que, ora, se eu posso fazer acordos mensais ou acordos semestrais, eu jamais precisarei fazer um acordo anual com o sindicato. Basta que eu o renove a cada 6 meses. Então, né, é mais uma falácia, né, posta pelo Legislativo, né, via Executivo, porque veio através de MP, né, para essa fratura, né, do movimento sindical, como forma de, né, ainda mais aniquilar e sufocar o trabalhador, né, nesse fluxo, né, interminável de flexibilização e de precarização. Não é só flexibilização, é flexibilização com precarização. Essa é a tônica, né, que vem levando
né, as transformações, né, no campo da legislação trabalhista no Brasil. E aí, indo para a MP 927, né, ela traz, lá no seu artigo 14, aquela previsão, né, de que os acordos eles poderão acontecer, né, mediante acordos escritos, né, mediante acordo individual ou, né, através de negociação coletiva, mas podendo a compensação se dar agora num prazo de 18 meses. Né? Então, ele elasteceu esse prazo. E eu aí gostaria aqui de citar o artigo, porque acho que é importante. Diga. E esses 18 meses, é importante a gente frisar que eles são contados do término da decretação do estado de calamidade, ou seja, acaba sendo mais do que 18 meses, porque se conta do término, qual é esse término? A gente não tem esse prazo ainda, então suplanta muito mais o prazo estabelecido na CLT. E eu gostaria que o senhor comentasse sobre a questão da decisão do STF, eu não quero também cortar a sua fala, tentar enquadrar nesse sentido, em relação à dispensa dos sindicatos nesse sistema aí de implementação de banco de horas, que é um banco, na verdade, que trabalha com uma moeda cujo recurso é o tempo. Tempo esse que é extremamente valioso para todos nós. Hoje a gente corre contra o tempo. Então, eu gostaria que o senhor também pincelasse um pouco essa ideia do STF de dispensar aí o sindicato nessas negociações para a implementação desse banco de horas. Perfeito. Olha, em relação à posição do Supremo, né, infelizmente, eu vejo com tristeza, né, para ficar nessa expressão, mas tristeza e desalento, né, a postura do Supremo Tribunal Federal, porque, na verdade, nós estamos tendo, né, no meu modo de enxergar, nós estamos tendo lacunas democráticas, né, quanto à interpretação da Constituição. Né? E eu sou daqueles, como o ministro Lewandowski, né, que pensa que é nos momentos de crise, né, em que o ordenamento jurídico ele tem que ser valorizado, ele tem que ser reforçado, né, ele tem que ser enaltecido. Né? E a Constituição ela é um pacto social, né, criado pela sociedade, né, com o Estado brasileiro. Se nós não podemos nos esquecer do que está dito lá no preâmbulo da Constituição, quando está dito que o povo outorga, né, ao Estado a Constituição. Então, é um pacto social. E ele não pode ser interpretado, né, com base em conveniências de setores em determinadas ocasiões, porque, né, a lógica que tem sido dada, né, ao Supremo Tribunal Federal, né, pelo Supremo Tribunal Federal, é a de fazer a interpretação da Constituição com a sua flexibilização quando a matéria diz respeito à proteção do trabalhador. Né? Se nós pararmos para ver, nós já sabíamos, porque a lei que reconhece o estado de emergência, né, de saúde pública, de importância mundial, ela é de janeiro, né, fevereiro de 2020. Ou seja, em janeiro de 2020, em fevereiro de 2020, nós já tínhamos, o Estado brasileiro já tinha consciência da gravidade deste momento e, por consequência, poderia, com gripezinha ou sem gripezinha, ele já tinha condição de prever as possibilidades de agravamento da situação, o que efetivamente ocorreram. Não é? Então, um gabinete de crise já deveria, né, ter sido montado naquele momento. Né? Os conselhos previstos na Constituição, Conselho da República e outros, poderiam ter sido convocados naquele momento, né, para se discutir
planos, perspectivas e ficarmos com várias opções, né, ali reservadas para que, a depender de cada situação, nós fôssemos utilizando, tirando da prateleira as opções que nós teríamos, não é, para implantar de medidas que viessem socorrer empresários e empresas, né? Mas, ao contrário, o que terminamos hoje sabendo, né, e sem querer enveredar pela crítica política e tal, mas o que nós sabemos hoje é que existia, né, uma lógica governamental onde a ideia era não acolher, não dar nenhum tipo de socorro a pequenos, médios empresários, né, nem ao trabalhador e muito menos ao povo. Lembremos que o auxílio emergencial que foi proposto era um auxílio de R$200 e não de R$600. Né? O Boaventura, num livro agora publicado recentemente, nesse cenário de pandemia, ele tem uma frase no livro que ele diz mais ou menos assim, eu não vou lembrar as palavras realmente como elas estão escritas no livro, vou passar a ideia, que pelo menos há 40 anos pelo menos, a gente já vem num processo intenso de desconstrução desse Estado que se afasta cada vez mais e com mais intensidade das questões sociais. Então, ele coloca isso no livro dele para chamar a atenção que ele vai se afastando das questões sociais, mas vai se aproximando e atendendo de forma também intensa ao capital financeiro. Então, é um poder público, é um Estado que se volta para os interesses do capital financeiro em detrimento das questões sociais. E já apontando aí, surgiu uma dúvida, aqui, salvo engano, foi do professor Otávio, porque está tão pequeno aqui para mim, que ele fala assim, considerando que o artigo 14 da medida provisória 927 prevê que durante o estado de calamidade pública fica autorizada a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado para a compensação no prazo de até 18 meses, que foi o que a gente já tratou aqui, caberia incluir, aí ele pergunta, caberia incluir nesse banco eventuais horas extras prestadas antes da pandemia? E aí, doutor André? Boa pergunta. Olha, eu acho que isso só poderia ser feito mediante negociação coletiva, né? Porque você aí teria, né, no conglobamento um conjunto de outras, né, ofertas e contrapartidas que justificasse essa inclusão. Eu na minha avaliação, esta possibilidade da medida provisória 927, ela se dá, na minha visão, baseada em acordo individual. Eu acho que ela só pode prever as horas possivelmente geradas a partir, né, do período da pandemia, ou seja, a partir da vigência da MP. Porque, vejam, na verdade, nós não estamos fazendo banco de horas extras, né? Nós estamos agora, na verdade, fazendo, né, um sistema de compensação para depois, né, daquilo que não se trabalhou. Não é, né, é o inverso. Né? É um banco de horas que eu até chamei aí no início, falei que vem chamando de banco de horas negativo. Eu também entendo da mesma forma. Eu acho que tem um lapso aí, um corte que a medida provisória dá para regular um banco de horas negativo que não tinha previsão expressa na CLT. Então, se a gente for pensar, esse banco de horas, na verdade, era o inverso. Nós hoje estamos trabalhando com outra perspectiva. Então, eu acho que a MP faz um corte e a gente tem que interpretar essa medida provisória de forma a se coadunar essa interpretação com o princípio da proteção também, para não puxar tudo anteriormente à pandemia, já que a medida provisória vem regular a situação na pandemia, ou seja, o cenário pandêmico. E eu acho que esse corte tem que ser feito dessa forma. E a pergunta do professor Otávio, para também questionar assim, nessa relação capital-trabalho, quais são as vantagens
desse banco de horas aí para o empregador e para o empregado? Ele realmente melhora a produtividade, melhora o gerenciamento, otimiza o tempo, ele motiva os empregados. Quais são os pontos positivos que a gente pode extrair desse banco de horas para o empregado e para o empregador? Perfeito. Então, só arrematando a pergunta do Dr. Otávio, eu particularmente entendo que essa compensação com base na MP, ela só pode se dar para as horas, sejam elas negativas ou extras, né, em relação ao período do estado de calamidade pública, né? Eu não vejo essa possibilidade, salvo, né, através de uma negociação coletiva. É o meu entendimento. Né, caberia um aprofundamento maior, mas nesse momento, lendo inclusive o contexto da MP, porque ela diz a finalidade da MP é a adoção de medidas para a preservação do emprego e enfrentamento da pandemia. Então, esta é a finalidade, há que ter um corte, né, nesse, digamos assim, nessa excepcionalidade, né, da regra, porque mesmo que aprovada e convertida em lei, esta é uma regra transitória. Então, há um período em que ela vai ser aplicada, ou seja, já está implícito que ela tem limites, ou seja, um limite que não deve ser incorporado, né? Porque ela não vai retroagir nem avançar para após os 180, né? Os 18 meses, né? Pós estado de calamidade, né? E eu acho que esse é o ponto básico. Com relação aos efeitos, eu acho que, veja, esse é um dado muito mais voltado para a própria gestão da empresa, né? Eu tenho uma atuação na área sindical e o que eu particularmente vejo é que, nessa experiência já, né, desde 98 para cá, lidando com isso, inclusive eu atuo no segmento do comércio varejista, né, onde o banco de horas ele é bastante utilizado. Eu acho que para as empresas, né, há uma vantagem, porque ela tem um estoque de trabalho, digamos assim, né, que ela pode utilizar, né, em momentos de excepcionalidade, né, períodos de Natal, né, aqueles turnões de 24 horas, quando você tem, né, Dia das Mães, etc. Então, há uma vantagem que nem sempre a depender do segmento, pode ser que não, mas não deixa de ser, né, um instrumento que o empresário tem na mão, né, para fazer um trabalho extraordinário sem um ônus adicional, né? Para o empregado, né, eu particularmente afora, né, a possibilidade de que, né, ele esteja no emprego, né, mas ele permanece no emprego sem qualquer garantia, né, porque o banco de horas em si, mesmo na medida provisória ou não, ele não assegura qualquer garantia no emprego. Vejam que, inclusive, a MP já se refere a isso, né? Se o empregado for despedido, ele não vai ter que ficar devendo horas, né? Então, eu não vejo muita vantagem, né? Do ponto de vista objetivo, eu não vejo. Senão o contrário, né? Há momentos em que o trabalhador é levado a um esforço adicional, né? a ter que despender, né, um pouco mais da sua força de trabalho, né, em prejuízo, né, não tanto, vamos dizer assim, da sua saúde, né, dentro do limite tolerável de 2 horas, né, mas em relação ao contexto da sua própria vida, né, a sua inserção na sociedade como cidadão, né, no convívio com a família e etc. Eu vou lhe trazer 2 aspectos para a gente ter uma noção disso. Se nós considerarmos que um empregado fique durante 30 dias afastado do emprego para compensar essas horas posteriormente, ele levará 4 meses e meio trabalhando 2 horas por dia. Essa é a avaliação que a gente tem que fazer para dizer assim, é bom ou é ruim, né?
né? Esse é um elemento que acho que destaca muito bem essa situação. A outra questão, que é uma questão que provavelmente daqui a mais alguns meses ela vai nos impactar, né? Nós já sabemos, né? Eu tenho 3 filhas em idade escolar e que já estão, né? 2 delas já estão convivendo com a realidade da aula através, né? Do Zoom, né? A aula telepresencial, ou seja, já existe uma deliberação do Conselho Nacional de Educação, que foi inclusive incorporada aqui na Bahia pelo Conselho Estadual de Educação, que prevê que os pais deverão, né, supervisionar a atividade dos seus filhos, a atividade pedagógica dos seus filhos, quando feitas, né, através do meio virtual. E aí eu lhe pergunto, na 10ª ou na 9ª hora de trabalho? Né? Como é que isso vai ser, né, tratado pelo governo? Porque é o mesmo Estado, é a mesma União, né? O governo federal que está disciplinando essas 2 regras. Uma, né, a possibilidade de extensão da jornada, e a outra, a necessidade de o pai permanecer em casa por mais tempo, ou seja, com menos trabalho, para poder cumprir uma obrigação legal que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é um dever qualquer, é um dever, né, dos mais relevantes que o pai tem, inclusive cuja não realização, só para concluir, pode lhe impor sanções. Pois Doutor, não. E eu me preocupo na condição de mulher, eu não tenho filho, eu sou casada com um baiano, eu estava comentando com o senhor, e eu fiquei muito feliz em mediar essa live, porque eu tenho essa aproximação muito forte com a Bahia. Meu marido terminou Direito na UFBA, e eu não sou mãe ainda, mas apesar de não ser mãe, eu tenho uma preocupação muito forte em relação às mulheres, principalmente aquelas mães que criam os seus filhos sozinhas. Nós temos aí um número enorme no Brasil, em torno de 11 milhões de mulheres, de mães solos, que criam esses filhos sozinhos. Como é que essa mãe, que não está tendo condição de criar o seu filho devidamente, está super estressada, super atarefada com os serviços domésticos, com a criação do filho, observar o filho na escola, no âmbito virtual, as atividades, no caso das advogadas, nos escritórios, as atividades de teletrabalho das demais profissionais, como é que essa mulher, que já tem uma tripla jornada, vai dar conta de cuidar da educação dessa criança, do seu filho ou da sua filha, fazendo aí uma 9ª hora, uma 10ª hora extra? Como é que ficará esse processo de exaustão? E daí eu até retomo um pouco a sua fala em relação à desorganização do poder público. Nós observamos aí em janeiro e fevereiro, com uma distância ainda, o que estava acontecendo na Europa, o que estava acontecendo na China, e não nos precavemos. Nós não temos um governo organizado. Aliás, o histórico do Brasil é sempre de socorrer quando o problema já está posto, quando ele já está implementado. Nós não temos uma cultura aí governamental de se precaver em relação aos problemas, isso em diversos setores. Tá? Meu marido é até do direito administrativo, do direito financeiro, e ele comenta muito isso, da desorganização do poder público nas atividades. O poder público brasileiro não é organizado. E ainda nós não nos organizamos. O governo não está enfrentando devidamente esse cenário pandêmico. E essa preocupação com a mãe aí, que cria o filho sozinha, ela não é uma preocupação do governo. Ele não pensa nisso, ele não considera essa estatística altíssima aí de praticamente 11 milhões de mulheres que lidam com essa demanda aí tão árdua. Então, todo esse processo, como é que fica, né? Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. E quando a gente pensa no banco de horas e pensa na situação dessa mulher, e que é a situação também de vários pais e mães de famílias como um todo, como é que isso vai ser efetivamente implementado de forma organizada, sem afetar o meio ambiente do trabalho, sem afetar a saúde desse trabalhador, sem afetar a saúde, a sanidade mental dessa família. Então, essa preocupação a gente deve ter. E é uma das críticas que eu faço
a implementação desse banco de horas. Tudo bem, foi uma das medidas que o governo pensou em socorrer as empresas, principalmente as pequenas empresas, os diversos postos de trabalho, mas esses problemas a gente precisa debater, precisa colocar luz sobre esses problemas para que eles venham à reflexão e sejam considerados também nessas políticas de governo. Porque se a gente não trata desse problema dessas mães, principalmente, como é que elas ficam? Elas ficam desassistidas, elas são ignoradas nessa realidade, que é uma realidade muito forte no Brasil. Então, uma das críticas que eu faço a esse banco de horas é nesse sentido. Perfeito, eu concordo plenamente com você, né? Fico feliz de ouvir, né, a sua preocupação, porque eu acho que nós, inclusive, estamos vivendo um momento, né, o eu não consigo respirar, ele atinge diversas formas de preconceito, não apenas o preconceito racial, o que já seria, né, demais, o que já é demais, mas ele se reflete exatamente nesse tipo de preocupação que você externa, né? Eu acho que todos nós do sexo masculino tivemos uma grande experiência com a pandemia, né, com o isolamento social. Foi encarar, né, a verdadeira realidade do que é ser, né, dona de casa, né, o que é ser dono de casa, né, porque agora, além do compartilhamento, você não tem, né, as auxiliares, que também, invariavelmente, mulheres, não é? E isso tem sido algo extremamente muito forte isso, e eu acho que serve de, estou falando até como dentro de uma experiência pessoal, né? Mas como tem sido enriquecedor, né? E acho que quem estiver, né, disposto poderá levar disso também uma bandeira. Eu acho que, né, todo companheiro, né, deverá sair desse isolamento social levantando uma bandeira de cooperação do casal, né? E principalmente, né, no que diz respeito ao trabalho da mulher, porque realmente não é pouco, né? Não é pouco, né? Não é pouco. Quando você tem crianças, aí a gente sabe, né, que esta é a prioridade. Então tudo vem depois, né? O trabalho vem depois, né, o lazer, se vier, vem muito depois, né? Então eu acho que é muito importante. E de fato, o banco de horas, como aliás, né, a lógica das relações de trabalho, ela não, né, concebe a inserção da mulher, né, no contexto das suas relações, né? Ela não, quer dizer, a mulher tem que abdicar, né, de sua condição, né, essencial, de sua condição, né, até da sua própria função, né, na sociedade, né, quando ela é submetida a um regime que é basicamente, né, visto pela lógica masculina. Isso é muito preocupante. E o banco de horas, com certeza, ele não fica atrás. Só que, por exemplo... O direito em si Sim. é muito pensado dentro dessa lógica masculina e muitas vezes ele é misógino. A gente nem percebe, mas quando vai aprofundar o histórico da norma, ele é misógino muitas vezes, de forma tênue, mas acaba sendo. Então, ele tem que ser pensado... Sim, fale. Eu quero lhe corrigir. Você está errada quando você diz que ele muitas vezes é misógino. Ele poucas vezes não é misógino. É que nós já incorporamos isso e não percebemos. Mas a realidade é essa. Muito bem, corrigida. Então, essa ideia
essa forma de tratar a mulher, ela tem que ser colocada em pauta, a gente tem que debater. A live, inclusive, da Abrat pensa muito nessa questão da igualdade de gênero, por isso sempre tem um homem e uma mulher, isso é proposital, é quase uma ação positiva em prol dessa paridade de gênero. Tem uma pergunta aqui também do professor Otávio, que ele diz, será que há distinção entre o banco de horas negativo da medida provisória 927 e o regime previsto no artigo 61, parágrafo 3º da CLT, que se refere à interrupção do trabalho resultante de causas acidentais ou de força maior que determinem a impossibilidade de sua realização, como no isolamento social? Aí ele faz uma pergunta. E complementa, vale dizer, a CLT já não previa a prorrogação da duração do trabalho até o máximo de 2 horas diárias, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido. Ele já pergunta se a CLT já não fazia essa previsão. O que o doutor André acha? Não, é perfeito. É exatamente isso, né? A MP não traz uma inovação quanto a essa possibilidade, né? Apenas ela avança piorando, né? Aquela previsão, porque lá no artigo 61, no parágrafo 3º, a limitação é um período de 45 dias. Aqui, né, são a 18 meses, ou seja, lá 1 mês e meio, aqui 18 meses. Então, mas eu acho que ela tem o mesmo fundamento, né? Inclusive, né, observe, né, era desnecessária a MP em relação a esses aspectos, não é? Porque a nossa legislação já traz toda a previsão. Vejam que o artigo 501 ele já define o que é força maior para fins das relações de trabalho. Mas, achando pouco, o governo ainda quis, né? Ou seja, tirar mais né, do trabalhador para tentar socorrer o empregador. E eu diria, é uma MP que se destina, essa aqui é aquela parte do vamos dar pouco para o empresário pequeno, né? Posso ajudar o grande empresário é bom negócio para nós. Ajudar o pequeno empresário é mau negócio para nós. Então, vamos fazer isso. Na verdade, mais uma vez, né, como fez lá com o benefício emergencial, o governo dá bom dia com o chapéu alheio. Ele usa um dinheiro que não é dele, né? E aqui ele usa também, né, uma força de trabalho que não é dele para desonerar o pagamento por um trabalho posterior, que eu até vou lhe dizer, acho que não vai ser tão necessário, não é? Mas vejam, e isso se prova com a introdução da própria MP, porque vejam o que é que diz, né, logo o artigo 1º, ele diz o seguinte, que a MP dispõe sobre medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores. Né? Então, ela não é uma via de mão dupla, ela é uma via de mão única. Né? Agora, quando ela diz para a preservação do emprego e renda, né, no período de calamidade, eu aí onde eu vou me valer, e eu acho que o sentido da lei, não apenas sua literalidade, ela tem que ser, né, explorada, porque ela também é norma jurídica. Na verdade, o dispositivo ele contém a norma, e não é a norma. Né? Então, vejam, eu só concebo, né, para a gente já até avançar numa questão provocativa, eu só concebo que o banco de horas seja instituído de forma que automaticamente tenhamos que considerar que, ao instituir este banco de horas com base na MP 927, a garantia do emprego pelos 18 meses também está assegurada. Mesmo que eu não utilize. Porque, senão, a contrapartida, né, para ele não existe. Onde está a contrapartida? Se o fundamento desta norma é a garantia do emprego, a garantia do emprego tem que perdurar durante o período em que
o benefício para a empresa também foi concedido. Salvo esse entendimento, nós estamos diante de uma atrocidade jurídica trabalhista dentro de mais uma, não é? Mas eu acho que a gente terá que fazer esse exercício, né? E obviamente que isso vai ser polêmico, mas eu acho que essa interpretação é lícita, honesta e sincera da norma, né? Ela se coaduna bem aí com o princípio da proteção. O que o senhor está fazendo é enquadrar aí dentro do exatamente. princípio da proteção. Vai bem nessa linha. E eu também, quando o senhor falou do artigo 501, realmente, é bom até frisar uma diferença. O 501 fala da continuação das atividades da empresa. A força maior não teve o poder de extinguir o estabelecimento. Isso. 502 fala da extinção, 501 não. Então, o 501 vai bem nessa linha de raciocínio, de permitir a realização de horas extras num patamar superior, já que a situação está aí inserida num contexto de força maior. Então, realmente, já tinha aí o 501 regulando essa matéria diferente do 502, é só para não fazer uma confusão. Perfeito. Os que um fala da extinção do estabelecimento, que é o 502, e o 501 é quando o estabelecimento não se extingue, ele continua aí exercendo as suas atividades. Exatamente. E com um detalhe, Larissa, que é o seguinte, o 501 ele exige a prova, né, de que aquela situação excepcional ela gerou um prejuízo realmente considerável para a empresa. E isso não é uma regra, né? A pandemia, o isolamento social, o estado de calamidade, ele não necessariamente gera, né, um prejuízo. Às vezes é o contrário, né? A indústria do álcool gel deve estar contratando. Supermercados, e esse é meu segmento, estão contratando, né? Então, isso é relativo. Daí a necessidade, a inteligência, né, do legislador. E eu já fui fazer uma verificação da origem histórica, né, desse dispositivo, e ele vem lá do início mesmo, né? Ele não é uma coisa recente, não. Ele é da origem, praticamente, da própria CLT. Então, foi muito bem pensada, e, ou seja, é uma regra que já experimentou algumas crises, né, e situações de força maior ocorridas no Brasil, né? Salvo engano, ela existe desde 1934, essa disposição hoje do 501, ou seja, a gripe espanhola, que assolou o Brasil com milhões de mortes, ela já foi, né, esse dispositivo do 501 ele já foi experimentado pelo ordenamento jurídico brasileiro e pela nossa sociedade, e deu certo, né? Tanto que nós estamos aqui hoje, né? Então, esse é um fator a se considerar, né? Um outro aspecto que eu queria também levar para a provocação, que é o seguinte, a medida provisória 927 ela foi concebida antes, né, da medida provisória 936, quando não existia a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho ou da redução de jornada. Então, o que eu, né, trago para uma reflexão é, no momento em que eu faço a suspensão, né, ou a redução do contrato de trabalho e que o meu empregado ele passa, né, a ser remunerado naquele período, né, mesmo que possa haver uma parte de contrapartida para o empregador, eu acho que já descabe falar em banco de horas, né? Então é importante ter isso em conta também, né? Porque as empresas que não optarem pela redução de jornada ou pela suspensão do contrato, elas, né, têm que ser questionadas quanto ao porquê de exigir, né, a instituição do banco de horas negativo. Ele não precisava. Então, esse é um ponto também. É incompatível. Eu acho incompatível. Eu já vi a opinião dizendo no sentido de ser compatível, mas eu não consigo entender essa compatibilidade.
Se você está reduzindo, é porque você não precisa daquela mão de obra e você está reduzindo e colocando um ônus ali para o governo via benefício que a pessoa vai receber ali. Então, eu não vejo como compatibilizar isso com o banco de horas. Eu acho totalmente incompatíveis. Respeitada aí posição em contrário, que eu já vi gente dizendo que pode ser feita essa compatibilidade, mas eu não entendo, assim, se você for pensar na natureza do instituto, não dá para entender como compatível. Pelo menos Perfeito. Então... Eu concordo com você. Eu acho que, na verdade, as normas e os institutos que ela está trazendo, eles podem coexistir, mas eles não podem ser aplicados ao mesmo de tempo. forma cumulativa. Até porque é incompatível. Haveria uma apropriação indébita. Se eu suspendo o contrato de trabalho, inclusive a MP 936 diz que se você retornar antes, você terá que... aquele período ele tem que ser... Ele não pode... seria indevida a percepção, a continuidade da percepção do auxílio, já que ele retornou. Então, eu acho Até porque um dos requisitos para a percepção do auxílio é a redução. A redução, exatamente. Para mim, eu não consigo conceber os dois sendo aplicados cumulativamente ao mesmo tempo. Exatamente. Talvez você consiga fazer uma redução com a percepção do benefício e, posteriormente, cessar dessa primeira etapa, talvez aplicar o banco de horas. Agora, ao mesmo tempo, de forma cumulativa, eu não entendo como possível. Para mim, está descumprindo um dos requisitos para a percepção do benefício. Perfeito. Eu concordo com você e lhe digo até que no âmbito aqui da cidade de Salvador, os comerciários eles tiveram a iniciativa de se antecipar ao próprio julgamento da ADIM que veio em relação à MP 936 e lançaram uma espécie de acordo coletivo por adesão, disponibilizaram uma minuta, que é a minuta, claro, considerando a perspectiva do interesse dos empregados, mas dentro de uma realidade muito prudente, levando em conta o que a gente sabe que é a realidade da grande massa do empresariado no âmbito do comércio, que são pequenos empresários. A hipossuficiência, às vezes, até ela não é vista, porque às vezes o vendedor é também o dono da loja, ele tem ali o próprio proprietário, ele está ali junto com o empregado e você que entra como consumidor até não sabe quem é um e quem é outro. Então, nós nos antecipamos e nesses acordos coletivos, a ideia foi, inclusive, abranger todas essas possibilidades, como teletrabalho, banco de horas, antecipação de férias, inclusive pensando na prorrogação do afastamento, da suspensão do contrato, ou mesmo até da ampliação do período de redução, e aí sem auxílio do governo, claro que seria necessário uma repactuação para que a gente visse como seria dado uma ajuda de custo ao empregado. Tudo isso foi pensado de forma que essas possibilidades fossem coexistentes, mas nunca superpostas, porque não dá para você conceber isso. Nesse sentido aí, eu acho que está bem pertinente mesmo esse seu entendimento. E a parte dessas medidas que foram colocadas aí, dessas estratégias, desses instrumentos para socorrer, o que a medida provisória chama de socorrer as empresas e socorrer os trabalhadores, o senhor visualiza alguma outra possibilidade? Porque essas medidas elas vão se exaurir. Não dá. A gente está chegando num patamar que nós estamos aí desde março, já foi março, abril, maio, estamos em junho, vamos entrar em julho sem perspectiva de melhora dessa situação, porque, na verdade, nós não cumprimos de forma responsável a questão do isolamento. E o governo também não conversa com os estados e com os municípios para que essa programação ela seja de forma consentânea, mirando um objetivo só, que é salvar vidas. Então, a gente tende a prorrogar ainda mais. Quais são as estratégias, como advogado trabalhista, que o senhor pensa em relação aí
as empresas? O que que essas empresas podem fazer? Bom, eu acredito, Larissa, antes disso, né, eu acredito que nós teremos aí alguma, né, alguma prorrogação, né, algum prolongamento desses benefícios. Né? Hoje eu já ouvi uma notícia de uma alteração proposta no Senado, né, para a extensão desse benefício até o fim do estado de calamidade, perdão, que esse projeto, né, que o texto estaria inclusive voltando à Câmara para uma reapreciação, independentemente da opinião do governo, né? Eu já ouvi isso. E acredito que o governo dificilmente, né, vetaria, né, salvo o que a gente não sabe, porque a gente não tem hoje um momento de transparência, né? Tem que pensar também como é que estão as contas do governo, né? A gente não sabe como é que isso está, inclusive porque, né, alguns bilhões já foram entregues aos bancos, né? Então isso tem que ser pensado. Mas considerando que não tenhamos, né, o prolongamento desse socorro, que já não é um socorro suficiente, né, e necessário, né, porque eu acho que o benefício o benefício do ponto de vista pecuniário ele é insuficiente, mas ele já existe. Mas empresas precisarão de algum aporte para a retomada, né? A retomada vai se dar de forma gradual, ela pode ter oscilações, né? Existe aí um cenário que é muito indefinido, só que eu acho que o governo federal tem sido extremamente cruel no momento em que ele deixa, né, a sociedade chegar a um estado de desespero, né? E aí ele põe uma gotinha, né, e bota uma gotinha de água para, né, dar aquela sensação de que a sede está diminuindo, mas a sede continua, né? E nós vamos aí nos desidratando, né? E esse é o grande problema, porque não há jeito. Nós estamos vivendo um período de retração de consumo, porque está havendo retração da renda, óbvio. E não haverá como, num país com a nossa característica, né, onde o comércio, né, nos seus diversos segmentos, ele é muito intenso, né, nós não teremos como, né, fazer o ciclo, né, mudar para se tornar, não digo nem um ciclo virtuoso, mas para que a gente comece a movimentar e reaquecer a economia sem que haja a possibilidade do estímulo de consumo. Neste momento, né, vai ser necessário, né, medidas que estimulem o consumo. E só se consome com dinheiro na mão do trabalhador, né? Não há outra forma. É isso que tem que ser levado em consideração, porque esse raciocínio não foi implementado na reforma trabalhista. Foi exatamente o contrário. O contrário. A economia, ela piorou no lugar de melhorar. Óbvio, isso não funciona. Retirar direitos é diminuir o consumo, diminuir o poder econômico desses consumidores. Então, isso não foi pensado na reforma trabalhista. Eu espero que eles pensem agora e vejam que a pandemia deixou isso muito claro, de que é preciso aquecer o mercado de consumo com a oferta aí de condições para esses trabalhadores. Doutor André, a gente tem aí 2 minutos para encerrar. Eu acho que a live cai depois de 1 hora, salvo engano, o Zoom derruba. Aí a gente encerra aí. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais aí sobre o tema, tá bom? Perfeito. Eu vou encerrar agradecendo. Foi um prazer, né, estar aqui em sua companhia e dos que estão nos assistindo. Eu lamento não poder ver a todos, né, mas agradeço e fiquei muito feliz de saber do seu vínculo com a Bahia e vou encerrar em sua homenagem, né, e homenagem ao seu esposo, colega baiano, com as palavras de Rui Barbosa, que é um baiano, quando ele diz o seguinte:
e citado por um outro baiano, promotor Rômulo Moreira. Ele diz o seguinte: nem toda ira é maldade, porque a ira, se a mais das vezes rebenta, agressiva e daninha, muitas outras, oportuna e necessária, constitui o específico da cura. Então, não somente peca o que se irá, mas pecará não se irando. Por isso, Larissa, levantemos a voz em defesa, das mulheres, contra a política do banco de horas, contra essa legislação misógina, porque esse é o caminho. Viu? Muito obrigado, mais uma vez, foi um imenso prazer. Muito obrigado, Abate. Muito obrigado ao meu grande amigo Jorge Lima, que fez a indicação do meu nome. Ele não vai gostar de eu dizer isso, mas eu preciso reverenciar, o bom amigo. E muito obrigado a todos. Sigamos em frente, porque só há um caminho, é seguir para frente. Muito obrigada, doutor André. Eu agradeço aqui em nome da ABRAT, agradeço também a associação, a ABAT, agradeço também em nome dos professores, do professor Otávio Pinto Silva e da professora Carla. Ela até me mandou uma mensagem aqui dizendo: não, a live não cai, é porque eu participei de um outro Zoom que ela caiu, derrubou depois de 1 hora. Mas acho que a gente já conversou aqui de forma bastante adequada, até para não cansar os ouvintes. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, vai ficar gravado, com muita satisfação, que eu também agradeço aí ao senhor, nessa conversa que foi bastante produtiva, e deixar aí um beijo e um abraço aí para o pessoal da Bahia, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal.